Só traz para a gente um pouco sobre a expectativa da fala de Lula na Organização Internacional do Trabalho. O que você ia falar antes de a gente colocar a fala do Lula? Olha, aí são vários pontos, é uma fala longa, né? Deve durar entre 30 e 40 minutos, é uma fala muito mais longa do que aquelas da ONU, porque, claro, aqui ele é o principal convidado. Agora, qual é o objetivo? Um dos objetivos é se posicionar, consolidar a posição do Brasil como líder dos países emergentes e aquele líder que traz, obviamente, os temas sociais para a agenda internacional. Então, esse é um ponto, vamos dizer assim, estratégico. Agora, quais são esses pontos? Primeiro deles, a taxação das grandes fortunas. Isso vai estar mencionado, não só hoje, mas amanhã também no G7, isso certamente. E o outro ponto que ele falou é da democracia, que ele vai tratar isso também aqui e no G7, o que é, porque esse tema, claro, por conta do avanço da extrema-direita, não só no caso do Milei, mas também aqui na Europa, nesse último fim de semana, eventualmente uma vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, e ele deixando muito claro que sim, que preocupa e que as democracias correm risco. Essa é a frase que ele utilizou e que, claro, as democracias precisam agir para proteger justamente esse sistema. Não disse como, não disse de que forma. Ontem eu conversei com o Celso Amorim, inclusive numa entrevista, ele dizia que sim, chegou a hora dos países democráticos pensarem mais profundamente sobre esse risco. Olha, Fabíola, sinceramente, eu acho que eles chegam bem atrasados, se é só agora que chegou a hora de pensar profundamente sobre sistemas. E tem muito a ver, e a gente vai discutir isso agora no programa também, né, Jamil, com a dificuldade deles em tocar isso no Brasil, né? É interessante Bom, esse olhar para a Europa, mas aqui no Brasil, o que tem acontecido no Congresso, como o governo tem se comportado, como essa própria questão aí do aborto, eu acho é algo muito realmente difícil, como você falou, atrasado e com muitas dificuldades, né? Com muitas dificuldades em conseguir lidar com isso. Jamil, um beijo para você, sei que você está correndo aí, mas se tiver alguma novidade você pode nos acionar. Fale. só um ponto importante sobre isso, Fabiola, porque justamente a Morim falava ontem, de uma forma geral, no mundo, mas de repente a gente pode estar vendo isso acontecendo no Brasil, que não é só quando a direita está no poder que ela determina, ou pelo menos coloca algumas das suas pautas. Inclusive, quando ela não está no poder, ela consegue influenciar a agenda de um governo, do Estado, basicamente no caso aí do Brasil, que aconteceu ontem, mas de uma forma mais geral aqui na Europa, de uma forma muito clara. Então, essa presença da extrema-direita não é só quando ela chega ao poder e toma o poder, não é só isso, é justamente quando ela também influencia na própria agenda estabelecida. E aí a gente vê os casos brasileiros, mas também vê outros casos pelo mundo. E só para completar, apesar de ter toda essa viagem aqui para Genebra, depois para o G7 na Itália, que Lula não vai na conferência, na cúpula sobre a Ucrânia, que acontece depois do G7. E aí, claro, tem todo um debate, porque o Brasil não vai, e essa justificativa, pelo menos, do Celso Amorim, mas também do presidente Lula, porque, obviamente, se você quer uma negociação para acabar a guerra na Ucrânia, você precisa de um dos lados, a Rússia, e a Rússia não foi convidada. Ai, ai. Jamil, bom trabalho para você aí. Vai ser um dia longo. Até. Bom dia para vocês todos.